Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma programação da Sétima Semana Belga, promovida pela Associação Ilha Belga. É uma grande alegria receber cada um de vocês que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Agradecemos pela presença e pelo interesse em conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura belga, que fazem parte da identidade do nosso município de Ilhota. A Semana Belga tem justamente esse propósito: preservar, divulgar e valorizar o legado deixado pelos imigrantes belgas, aproximando a comunidade de temas que unem história, cultura, tradição e conhecimento. Hoje teremos uma conversa muito especial com o tema Indumentária da Bélgica no século XIX. Vamos descobrir como as roupas daquele período revelam aspectos da sociedade, dos costumes e da vida cotidiana dos belgas, além de compreender a influência dessas vestimentas na história da imigração. Para essa conversa, contamos com a participação das alunas Letícia Gomes e Isadora Junks, além da professora Graziela dos Santos Bento, do curso superior de Tecnologia e Design de Moda da Unisenai Blumenau, responsável pela pesquisa que será apresentada esta noite. Também temos a alegria de contar com a nossa secretária da Associação Ilha Belga e professora também do Unisenai, a associada Sabrina Helena Planca, que enriquecerá este bate-papo, trazendo sua contribuição para a valorização da cultura belga em nossa comunidade. Antes de começarmos, peço a todos que estão nos assistindo que deixem suas perguntas e comentários no chat. Ao longo da live, dentro do possível, faremos essas perguntas às nossas convidadas. Agora, sem mais demora, gostaria de agradecer novamente a presença de todos e passar a palavra às nossas convidadas para que se apresentem. Bom, eu sou a professora Graziela Bento, faço parte do corpo docente do Centro Universitário Senai Santa Catarina e fui a docente responsável na disciplina Projeto Aplicado 2 para conduzir esse trabalho junto aos estudantes do terceiro semestre. Oi, boa noite. Meu nome é Letícia, eu sou estudante do Design de Moda Unisenai. Eu participei junto com a turma inteira nessa pesquisa e vou apresentar para vocês hoje junto com a Isadora e com a professora também. Olá, boa noite. Eu sou a Isadora Junks, também estudante do terceiro semestre do curso de Design de Moda do Unisenai, aqui do campus de Blumenau. E nós estamos aqui muito felizes para mostrar o que nós conseguimos encontrar, né, no meio da internet, de livros de biblioteca, junto com a nossa turma, sobre a cultura belga e principalmente sobre a sua indumentária, né, podendo cada vez mais contribuir com a associação. Muito obrigada pelo convite. Professora Sabrina, Boa noite a todos, eu sou Sabrina Planca, descendente belga, estou aqui principalmente como membro, né, da Associação Ilha Belga, faço parte aí da diretoria recentemente e também sou professora no Unisenai, né, e é uma honra poder receber, né, a colega a professora Graziela aqui e as estudantes Isadora e Letícia representando aí toda a turma, o Unisenai, o curso superior de Tecnologia e Design de Moda, e desejo a todos uma boa apresentação, né, e que a gente possa valorizar, né, e resgatar ainda mais a nossa cultura a partir desses momentos. Então, feita a apresentação, né, nós reforçamos nosso agradecimento por participarem da nossa Semana Belga, fazendo a apresentação desse belíssimo trabalho. Então, agora passo para as professoras e as alunas, então, conduzirem a apresentação. Posso já compartilhar a apresentação? Pode sim. Uhum. Muito bem. Então, nós realizamos todo um projeto de pesquisa, né, falando sobre a indumentária bélgica no século XIX. Pode passar? Como comentado anteriormente, essa pesquisa foi realizada na disciplina de projeto aplicado.
é uma disciplina onde a gente tem a oportunidade de realizar atividades de extensão, que é um momento onde a gente sai um pouquinho da sala de aula especificamente e consegue aplicar os conhecimentos do curso, nesse caso do curso de moda, para tentar atender alguma demanda da sociedade, né? E como nós recebemos essa demanda da Associação Ilha Belga, a gente ficou bem contente de poder unir aí a teoria e a prática. Pode passar. Então, o contexto, né, o desafio que eles trouxeram para a gente foi que existe uma intenção na Associação Ilha Belga de preservar a cultura, né, a memória da imigração belga na cidade de Ilhota, através da criação de um grupo folclórico. Só que para criar esse grupo folclórico, havia necessidade de entender claramente como que seria o traje, né, para esses grupos, até mesmo pensando depois numa possível ampliação aí das comemorações da cidade, trajes para as rainhas, para as princesas, de repente, se chegar nesse nível. E aí faltava informação clara, né, confiável de como seriam esses trajes. Então, a nossa pesquisa teve justamente o objetivo, pode passar, de analisar essa indumentária belga do século XIX, só que para isso a gente foi um pouquinho além, e para entender claramente esse contexto de como era essa indumentária, do porquê que essa indumentária era dessa forma, a gente dividiu a turma em vários grupos e cada um trabalhou com um foco distinto. Então, a gente teve grupos trabalhando, analisando o contexto social e econômico e como isso influenciava a forma de se vestir, como que as práticas culturais, religiosas, sociais também influenciavam nessa construção da aparência, quais eram as características, né, das vestimentas usadas no cotidiano pelos camponeses, mas também pela elite da Bélgica na época, falando do século XIX, né, então período de 1800 a 1900. Um grupo também examinou os materiais têxteis e como que era a indústria têxtil na Bélgica naquela época. E, além disso, a gente foi buscar também algumas evidências históricas, porque vocês trouxeram que existe a renda de Bilro era muito famosa, né? E existia uma dúvida da origem, se realmente ela poderia ser de origem flamenga ou não. Então, a gente acabou também pesquisando um pouquinho sobre a renda. Pode passar. E, para isso, a gente usou uma metodologia de pesquisa. Então, a gente conseguiu, nesse trabalho, alinhar conhecimento prático, né, conhecimento teórico, também desenvolvido em sala de todas as outras disciplinas que eles tiveram até o terceiro semestre, mas também desenvolver o processo de pesquisa científica, no caso. E, além disso, a gente também conseguiu levar, então, para a extensão no sentido de solucionar uma demanda externa. Para isso, a gente fez, então, uma pesquisa documental, bibliográfica e iconográfica. A pesquisa documental, porque eles foram buscar nos acervos históricos, em documentos que a própria associação compartilhou com a gente, um pouquinho dessa história da imigração. Depois, a gente também fez pesquisas bibliográficas em livros e também artigos científicos, né, da história da Bélgica e também da questão de indumentária em si, e a pesquisa iconográfica que foi buscar nas imagens, né, em museus, em redes sociais, como Pinterest, grupos de Facebook que falam de trajes históricos, e outras redes, em geral, blogs, para buscar, então, como seria exatamente essa indumentária. As etapas que a gente cumpriu nessa metodologia, então, foi o levantamento de fontes de pesquisa, né? Então, essas fontes que eu acabei de citar, como que a gente iria ter acesso, depois que a gente teve um acesso inicial, fazer uma leitura prévia para identificar quais os pontos que se destacavam, que era do interesse da pesquisa, depois foi feita toda uma análise, uma leitura rigorosa de todos os textos, uma classificação, categorização das imagens, para que a gente pudesse ter, então, um mapa, né, de conteúdos relacionados à pesquisa, e depois, sim, a parte de confrontar, né, os trechos de cada fonte de pesquisa, fazer uma comparação, identificar o que se mantinha igual em todas as fontes, né, para conseguir traçar um padrão, e finalmente interpretar, né, e depois de tudo que foi lido e compartilhado entre todas as equipes da turma, qual a conclusão que a gente chega, afinal, de responder essa pergunta, de como que os belgas se vestiam. Pode passar.
E é isso que a Letícia vai começar a explicar para a gente agora. Então, essa apresentação está dividida num antes e num depois. Primeiro, a gente vai mostrar os fatos que a gente encontrou de como eles se vestiam, e mais na sequência do material, a gente vai falar, então, do contexto, né, de como esses fatores econômicos, sociais, culturais interferiram nessa definição desse traje. Letícia, está com você, então. Então, boa noite, gente. Então, vamos iniciar a nossa pesquisa aqui para explicar para vocês como que era a indumentária belga. Então, deles não... Iniciando, a gente vai começar a falar do que eles vestiam lá, e não o que os imigrantes estavam usando no momento que eles vieram para cá. Então, assim como nos dias de hoje, a nossa sociedade é dividida em grupos e em equipes, digamos assim, antigamente, no século XIX, também era assim. Então, a gente tinha a nobreza, tinha os camponeses, e o que se destacava muito, você vendo a pessoa, você vendo as imagens, é a indumentária da pessoa. Então, a nobreza tinha dinheiro, tinha o poder aquisitivo, podia tratar os vestidos, podia comprar tecidos mais nobres, tinham pessoas para cuidar das suas peças. E os cidadãos comuns, que são os camponeses, a vestimenta era também o que moldava eles e o que dizia o que eles trabalhavam. Então, pode passar ali para mim. Então, os camponeses viviam muito do plantio, do manual, do artesanato, então por isso que as roupas deles representavam isso também. Então, a gente vai ver muito forte as cores escuras, que são cores que não são mais fáceis de se utilizar, são mais baratas, e também porque cores claras, elas são mais fáceis de sujar. Então, para uma pessoa que trabalha no campo, um marrom vai ser 1000 vezes melhor do que uma cor clara, que seria da nobreza, porque as cores claras eram muito caras naquela época. Os tecidos, então, a gente diz que a gente encontrou que a Bélgica era um super polo de linho, que a indústria de linho na Bélgica é muito forte. Então, esses trajes com as cinturas rodadas, com a cintura marcada, o colo sempre coberto, muito coberto, e essas toucas, então, elas representam muito as mulheres do campo e as mulheres do convívio todo, assim, as pessoas comuns, no caso, do vestuário feminino. Pode passar para mim. Então, aqui em seguida, a gente tem algumas imagens que vocês podem ver que é o mais presente nessa indumentária que a gente encontrou, feminina principalmente, toda ela coberta, até por conta da temperatura da Bélgica, que a gente está falando do norte da Bélgica, aqui do Flandres, que é uma cidade muito fria. Então, elas precisavam usar roupas muito quentes, roupas que cobririam o corpo todo. E por isso que a gente sempre vê elas com vestidões compridos, com mangas longas, capas, ou aqueles cachecóis que cobriam elas em cima, assim, e sempre com aventais, porque eram mulheres do campo. Então, elas estavam sempre colhendo, sempre na cozinha, e aquilo é o que ajudava também a não sujar tanto a roupa de baixo, porque elas também não tinham muito acesso a muitas roupas. Então, elas não poderiam sujar tanto, assim, as roupas delas também. Então, pode passar para mim. Aqui a gente tem mais algumas imagens de como elas se vestiam, desses acessórios que elas utilizavam, de como esses recortes que elas tinham, chapéus que elas sempre utilizavam. Pode passar para mim. A gente tem também o uso de capas, até por conta do frio, que era muito forte, principalmente feito de couro, de animais, porque daí ficava impermeável, tanto para a chuva, para a umidade, tanto quanto o vento do frio. Então, isso elas utilizavam muito nas épocas muito frias mesmo. Pode passar para mim. Aí a gente tem também um pouco da indumentária do homem, daquela época. Tanto os dois, que eu vou falar para vocês mais para frente, que tanto o feminino quanto o masculino, eles são meio que releituras da indumentária dos nobres. Porque em toda a Europa, na verdade, foi assim, a nobreza criava a moda, que não era moda, né, que é a indumentária da época, e os camponeses copiavam. Então, a gente sempre vai perceber que a silhueta da peça em si é muito parecida com a silhueta da nobreza, só que com tecidos mais acessíveis, tecidos não nobres, modelagens mais simples, sem aplicações, com uma cor mais neutra, sem cores caras, como o vermelho, o marinho,
ou o próprio branco, o off-white, que aí tinha um outro processo de alvejamento que era muito caro para os cidadãos, então sempre com cores escuras ou cores muito neutras, que daí eram de mais fácil tingimento, que eles tinham mais acesso. Então, com os homens, a gente observa muito, são camisas largas de linho ou algodão, que o linho, como eu falei para vocês, a Bélgica era um polo muito forte de produtor de linho, então era mais acessível para eles comprar o linho, porque eles não precisariam pagar o valor ainda de um tecido que é importado. Calças simples e resistentes, com coletes e jaquetas de lã para proteger do frio também, que também era muito utilizado. Chapéu sempre. Tamancos de madeira são um dos acessórios mais utilizados por eles, que a gente percebe muito em toda a pesquisa que a gente fez, os sapatos de madeira, eles são fortes, e também são fortes de cultura mesmo. Então, quando a gente pensa na Bélgica, a gente também pensa naquele sapatinho de madeira que já vem na mente. Além de sapatos de couro também, porque ajuda a proteger do frio, da umidade, porque lá neva muito também. Então, a umidade vai acontecer de molhar tudo, a pessoa passar muito mais frio. Então, qualquer tecido, gordura, alguma coisa que passasse em cima que ajudasse a não vir essa umidade, isso ajudava muito e eles utilizavam muito. E as mulheres, então, usavam muito corpê, que vem da nobreza, esse acessório, essa modelagem, que é recriada para os camponeses, então elas utilizam esses lenços cobrindo tanto por culturalmente, até porque a gente está falando do século XIX, então já tem essa cultura da mulher ficar muito mais coberta do que hoje em dia. E ainda por conta do frio. Então, sempre com muitas camadas por conta do frio e sempre muito coberta por ser mulher também. Então, saia longa de algodão, aventais sempre na frente de aventais, você sempre vai ver uma indumentária, sempre vai ver alguma imagem da mulher camponesa com um avental. Então, isso é o que caracteriza muito a mulher do campo ali, né? Que ela tá sempre trabalhando, então ela precisa de um avental ali para que ela possa sujar o avental e não o vestido em si. Sempre com anáguas embaixo, então, para sustentar aquele vestido, porque não tem como a gente criar tantas camadas assim, porque tecido pode ser o linho ser mais em conta, mais acessível para eles naquela época, mas também não a ponto de criar tantas camadas assim. Então, a gente tinha essa anágua por baixo para criar esse volume. Aí pode passar para mim. Isso. Então, agora falando da nobreza. Toda a Europa, naquela época, ela meio como se fosse hoje em dia a rede social, meio que todo mundo se conectava por cartas, por visitas de nobres a outros nobres. Então, a indumentária da nobreza daquela época é muito parecida com a indumentária de outros países daquela mesma época da nobreza. Então, a gente sempre vai ver tecidos muito ricos, bordados, brocados, trabalhado em cima de tecidos nobres, como seda, lã, veludo, que eles trabalham de uma forma diferente para enriquecer aquela peça. Quanto mais eles conseguem enriquecer a peça, mais eles vão ter desejo e mais a gente consegue observar isso nessas imagens. Então, pode passar para mim. Aqui a gente tem algumas imagens para vocês de como que era, de artes que são dessa época, então, que foi da onde a gente tirou muito da nossa pesquisa também em cima de artes, de artefatos históricos, né, para comprovar o que realmente aconteceu. Então a gente percebe que a silhueta é muito parecida com a dos camponeses, só que com tecidos nobres, recortes nobres, muito uso de renda, que é a renda de bilro, que é muito forte. A Bélgica era um país muito forte de produção de renda de bilro. Então, a Bélgica era conhecida nos outros países também pela renda de bilro, então eles ostentavam aquela renda de bilro. Então a gente vê muito as mangas, os punhos, as golas, as toucas delas, que normalmente caíam como se fossem cabelos, assim, na lateral. A gente vê muito forte isso. As cores, como eu falei para vocês, as cores nobres, né, que são o vermelho, o off-white, o branco, que são cores muito caras. Na época, o branco
ele tinha que ter uma equipe inteira para tu cuidar de um vestido branco, por exemplo. Porque se tu sujasse, tu não ia conseguir, ele não tinha acesso a alvejantes, essas coisas que a gente tem hoje em dia que são de fácil acesso. Então, a gente precisava de uma equipe inteira para cuidar do vestido, para tratar dele, para não manchar. E isso só quem poderia ter era a nobreza, quem estava ali com o poder aquisitivo. Passa para mim, por favor. Então, aqui a gente tem a indumentária dos nobres no masculino. Então, vocês podem perceber que é muito parecido com a indumentária dos camponeses também, só que um pouco mais incrementado. Então, a gente tem essa primeira imagem ali, a gente mostra a nobreza dos militares. Então, sempre imponente, com ombreiras, esses paletós marcados na cintura, as calças, os chapéus, o que é muito do que a gente sempre vê do que estava acontecendo na Europa inteira. Então, o masculino não foge muito disso, gente. Ele é basicamente a calça, o paletó, o colete de lã para proteger do frio, o chapéu e esse meio que paletó por cima, só que mais comprido, não curto. Então, pode passar para mim. Outro ponto que a gente buscou muita referência são os grupos folclóricos. Então, a gente encontrou Hexagon, que é um dos grupos folclóricos, que a gente analisou a indumentária. Então, eles utilizam muito da indumentária dos camponeses e não da nobreza. Então, a gente sempre observa que é aquela mesma coisa que eu falei para vocês, é a cintura marcada, as saias rodadas, o colo com o corpê, todo tampado, com toucas, rendas. Pode passar para mim. Então, aqui a gente consegue observar mais ainda que elas utilizam colocando por dentro da saia, fazendo esses puxados e drapeados com o avental da frente, que caracteriza como se elas estivessem já utilizando ele mesmo. Tô lá limpando a mão, vou puxar para cima. E assim por diante. Então, a gente, como são várias imagens, a gente consegue perceber um padrão aqui, né? Então, pode passar para mim. Dos homens também, a gente observa que é a calça mais larga também, não justa, uma camisa por baixo, normalmente de linho, e o colete, normalmente de lã também, para proteger do frio. Pode passar para mim. Aí, para os eventos mais, claro, né, dos camponeses, caso tivesse algum evento, ou misturando nobreza também, a gente tem esses vestidos com muita renda, muitos bordados, muito enchimento, muito para trazer ostentação, cores vibrantes, tudo isso, cores claras, tudo que tragam a riqueza e demonstrem isso. Então, pode passar para mim. Nos homens também é a mesma coisa que a gente estava falando para vocês ali, que é esse paletó, a calça larga, só que de uma forma com tecidos mais nobres, com recortes mais chiques, no caso, que não é uma roupa tão largada, assim, né? É mais feito sob medida a peça. Você analisa e você percebe que parece que foi feito para aquela pessoa, né? Então, pode passar para mim. Já falando de tecidos, né? Que eu já pude falar para vocês, mas dando uma resumidinha de novo, que a Bélgica, ela era um forte polo de linho, produtor de linho. Então, o linho, ele é um dos materiais mais utilizados em toda a indumentária da Bélgica. Só que os camponeses utilizavam como o tecido principal, o linho. Então, a roupa deles era feita de linho. O que eles utilizavam realmente era o linho. Já na nobreza, o linho que eles utilizavam era para forros, para anáguas, para roupa de banho, roupa íntima, né? Mas nada que eles utilizassem o linho para fora, para demonstrar o linho, né? Para mostrar que quando você olha a pessoa, ela não vai ver o linho, vai ver o linho, ela vai ser usado internamente pela nobreza. A lã também muito, muito utilizada por conta da proteção térmica, né, que ela tem. O algodão também, que era mais fácil e acessível, e a seda e o veludo para a nobreza também, porque eram tecidos mais caros, mais nobres, que eram importados de outros países e que demonstravam riqueza. Pode passar para mim? Então, aqui falando um pouco sobre o linho, então, do que eu ressaltei para vocês, que na nobreza era utilizado como forro, ou em roupas íntimas, e para
para os camponeses era utilizado como a roupa principal, né? Só que com um tingimento. Pode passar para mim. A seda e a lã e o veludo, tudo, são tecidos que aparecem muito nessa nossa pesquisa. A seda, por ser um tecido riquíssimo e muito caro e super nobre, ele traz o brilho, traz riqueza, que hoje em dia ela já é cara, imagina naquela época. Então, a gente vê muito nas peças da nobreza a seda, o uso da seda. A lã, não tanto na nobreza, ela não é muito utilizada na nobreza, porque a nobreza tinha ali todo aquele volume de peça, então não tinha. Também ficava muito em casa, não precisava ficar saindo no castelo, né? Então, ela é muito utilizada pelos trabalhadores, pelos camponeses, pela proteção térmica mesmo. E os mantos e capas também, que eu falei para vocês lá em cima, que são utilizados por conta do frio e da proteção térmica. Então, era muito utilizado de peles e couros por aí. Pode passar. Aqui, então, falando de bordados e acabamentos, como eu falei para vocês, que a nobreza, ela queria ostentar. Ela queria aquele brilho, que ela queria ser desejada. Então, a gente queria se diferenciar, né? Então, por isso que a gente apareceu na nossa pesquisa muito forte, como a renda, bordados, essas escolhas de drapeados diferentes com tecido, essas técnicas que eles usavam para enriquecer cada vez mais o tecido, era muito utilizado, muito utilizado. Então, aplicações de pedras nos bordados, essas linhas contínuas, isso era muito presente nas peças da nobreza, né? Pode passar para mim. Outra coisa que aparece muito também são essas fitas bordadas de renda, que é utilizado tanto como um acessório em si, tanto quanto na peça. Então, é como se fosse a renda normal, só que mais incrementada ainda com o bordado. Pode passar para mim. Falando de renda, então, a gente traz aqui a renda de bilro, porque foi muito falado para a gente sobre a renda de bilro, que precisava falar na pesquisa sobre a renda de bilro, e realmente ela aparece muito em qualquer pesquisa que você fizer sobre a Bélgica indumentária, ela vai aparecer. Ela tem essa origem flamenga, então era muito trabalhado. A Bélgica em si era uma comercializante de renda de bilro. Os outros países conheciam a Bélgica pela renda de bilro, ela exportava muito essa renda. E muitas mulheres do país trabalhavam com isso. Era um grande ponto de lucro, digamos assim, de economia do país, era a renda de bilro e esse trabalhado que as mulheres tinham manualmente. Pode passar para mim. Então, com a imigração belga, a gente tem muito isso de hoje em dia meio que se perder da origem, realmente, da onde vem, né? Muito se fala que também ela é açoriana, só que nessa pesquisa a gente conseguiu meio que comprovar que ela realmente é belga por conta dos artefatos históricos, como pinturas. Tem algumas pesquisas também que dizem da origem por ser algo muito manual, então naquela época. Tem outras pesquisas falando sobre a Revolução Francesa, que eu vou contar para vocês ali o que aconteceu depois com a Revolução Francesa e a renda de bilro. Então, a renda de bilro sempre foi muito ligada com a Bélgica. Então, pode passar para mim. O que aconteceu foi que, com a Revolução Francesa e toda aquela mudança que estava acontecendo na Europa, a grande força de poder, o que estava acontecendo, aconteceu que 12 mil mulheres que trabalhavam com renda de bilro no país, elas perderam seus empregos depois da Revolução. E o que aconteceu é que depois da Revolução, a gente começa a perceber que a renda de bilro para de aparecer tanto nas peças, porque a gente não tem mais essa mão de obra interna. Então, a gente não tem essa produção, não tem aquele ganho, aquela riqueza para colocar nas peças. Então, depois da Revolução Francesa, a gente começa a perceber que não aparece mais nas peças a renda de bilro, que era um forte ponto, ainda continua sendo um forte ponto da Bélgica, mas não é tanto por perder tanta mão de obra assim. Pode passar agora. Então, eu vou passar agora para a Isadora, para começar a contextualizar vocês o que estava acontecendo naquela época, o porquê da utilização de algumas peças
E se caso alguém ficar com dúvidas sobre as peças, pode me perguntar aqui no chat e depois a gente responde, tá bom? Olá, pessoal. Então, agora eu vou entrar nesse contexto histórico, justificando para vocês por que o povo belga usava realmente essa indumentária. Continuando essa coisa do vestuário, como a Letícia vinha falando, a indústria têxtil, ela realmente continuou e começou na Bélgica depois do Reino Unido, né? Na Inglaterra, eu acho que muita gente sabe que a Inglaterra realmente ela foi a pioneira ali dentro da industrialização têxtil, e por conta disso foi um dos principais motivos para a Bélgica acabar declinando na produção do linho. Eles continuaram sendo muito fortes, tinha bastante produção, mas acontece que a Inglaterra se superou muito. Então, por conta disso, a Inglaterra conseguia vender muitos mais produtos e muito mais barato, acabando com a economia belga, certo? Então, a Inglaterra, pelo fato de conseguir essa grande economia, acabou destruindo um pouco a indústria bélgica, mas que ainda hoje é reconhecida assim, há museus lá falando sobre a industrialização, mostrando realmente os teares que eles foram para lá, mas acabaram não conseguindo se manter por outros motivos também que eu vou falar logo em seguida. Pode passar, por favor. Pode passar. Não passou. Pronto, foi. Então, falando sobre o contexto histórico, né? Agora eu vou realmente falar como é que esse contexto social e econômico influenciava e justificava toda a indumentária belga, né? Então, vou falar também dos motivos da imigração e como que foi essa adaptação aqui para os imigrantes de ilhota. Pode passar. Começando então com a Bélgica do século XIX, né, que foi o período onde os imigrantes vieram para cá. O século XIX, depois ali da Revolução Francesa, como a Letícia falou, aconteceu a independência da Bélgica. Para quem não sabe, a Bélgica era da Holanda, fazia parte da Holanda, e em 1830 foi que ela acabou se emancipando, se separando e se tornando um país somente a Bélgica, certo? E a Bélgica não conseguiu se manter sem a Holanda. Acabou passando por uma grande crise econômica, principalmente por causa da industrialização de toda a Europa, como eu já tinha falado anteriormente, mas principalmente por conta de uma crise climática e agropecuária. Infelizmente, toda a economia foi muito abalada nessa época e também a gente não pode esquecer de falar que a Europa em si estava passando por um momento de conflito depois da Revolução Francesa, logo em seguida veio a Primeira Guerra Mundial. Então, isso acabou abalando muito toda a população, principalmente com a superlotação rural, porque como veio a grande industrialização dos grandes polos europeus e a Bélgica não conseguiu acompanhar toda a Europa, muitos moradores dos centros das cidades foram para o campo rural. E lá na zona rural acabou tendo uma crise climática de muito frio, onde a plantação realmente não conseguiu sobreviver. Faltou comida, com isso veio muita fome, veio muitas doenças e muitas mortes. Pode passar, por favor? Então, infelizmente, né, como a crise estava muito ruim na Bélgica, né, o Charles Van Leyde, que é o patrono, né, de ilhota em si, veio para o Brasil. Ele já trabalhava em toda a América Latina, fazendo reconhecimento de terras, né? Ele era muito estudado, ele conhecia as terras e os métodos de como analisá-la. Então, em 1842, ele e mais alguns compatriotas vieram para o Brasil conhecer a região, fazer uma expedição, porque eles sabiam que era uma terra boa e que não tinha ninguém lá. Então, eles vieram conhecer, ver como é que era, e eles gostaram muito daqui. E eles tiveram a ideia de fazer uma exploração mineral, que era a ideia, a princípio, que eles tinham. E, com isso, trazer o pessoal da Bélgica para fazer essa extração e poder enriquecer e melhorar sua qualidade de vida aqui. Então, em 1844, é que veio esse povo da Bélgica, com em média 110 a 144 colonos, saíram da Bélgica, da região de Flandres, a maioria, né, a região mais afetada, e vieram para cá. Pode passar, por favor? Então, como é que foi essa colonização
aqui no Brasil, né, principalmente em Ilhota. No Brasil inteiro, veio em média 5 mil belgas, e aqui em Ilhota, como eu falei anteriormente, por volta de 120, 140, certo? Veio essa imigração e não há registro de outras imigrações que vieram. E 23 mil foram para a Argentina, outro lugar também estudado por Carlos Van Leite, que também é uma região muito boa para se morar, certo? Mas Santa Catarina foi um dos primeiros destinos, né, dessa colonização belga. Pode passar, por favor. E como é que era a vida na colônia, né? Então, como eu falei, o perfil dos imigrantes realmente eram pessoas de baixa renda que estavam procurando uma melhor condição de vida por conta de todo o caos que estava acontecendo na Bélgica e na Europa em si, certo? Então, inicialmente era exploração mineral, mas como acabou não dando certo, seja por causa da falta de conhecimento dos colonos e também pela dificuldade que eles encontraram, eles acabaram investindo realmente em agricultura. Então, foi principalmente na cana-de-açúcar, no trigo e na batata, que eram coisas que eles já conseguiam, já conheciam, né? A maioria era agricultor, então eles já sabiam fazer esse tipo de serviço. Por isso mesmo, então, a gente usa a indumentária, que a Letícia falou, aquela indumentária do trabalho, realmente com aventais, certo? Com o passar do tempo, eles conseguiram construir engenhos e, assim, comercializar com as regiões que estavam próximas de Ilhota, como Blumenau e Itajaí, que já estavam em grande crescimento, certo? Mas nós tivemos muitos desafios, né? Lá eles passaram muito frio e aqui eles passaram muito calor. Eles não estavam acostumados com isso, né? Então, grande parte de todo o cultivo dele, eles tiveram que se adaptar até conseguir se adaptar realmente com toda a nossa região e, por conta disso, mudar a indumentária, né? Então, em vez de eles usarem essa indumentária pesada de lã, de linho, eles mudaram para o algodão, mesmo os dois sendo fibras naturais, o linho é muito mais pesado, então não é tão fresco quanto o algodão. E como vocês, a maioria acho que aqui sabe, o Brasil não produz linho, e sim algodão. Então, para cá, o linho acabou se tornando um produto muito caro, já que ele não crescia aqui nos solos brasileiros, certo? Então, a lã e o linho foram deixadas por eles por não conseguirem se adaptar. Pode passar, por favor. Outro ponto também é que houve muita diferença, né? Muita diferença dos hábitos e nos costumes aqui no Brasil. Então, aqui eles trouxeram um pouquinho da Bélgica. É isso que a gente quer mostrar, né? Tanto a renda de birro, quanto a lã, o linho, que não era conhecida no Brasil, eles que trouxeram. Então, é algo muito importante, porque realmente a Bélgica fez uma grande diferença aqui na nossa região. Então, eles foram se adaptando pouco a pouco, usando tecidos leves e acessíveis, principalmente o algodão, como eu falei, certo? Mas eles realmente trouxeram isso para cá, e foi uma contribuição muito grande que eles fizeram para toda a nossa região. Pode passar, por favor. Agora, falando um pouco, né, comprovando um pouco sobre essa diferença nos tecidos, né, a gente não tem certamente os preços que era, mas em réis a gente achou uma tabela muito interessante que mostra a discrepância do valor realmente. Então, a gente pode ver ali na tabela que o algodão, ele era vendido em média a 300 a 600 réis, enquanto a lã, que era importada, né, nós não tínhamos ovelhas aqui, era de 3 mil a 800 mil réis. Então, pensa, mais de 10 vezes o valor. Então, era algo que não era acessível para ele. E também o linho é o segundo mais caro, certo? Pode passar, por favor. Agora, como é que foi o desenvolvimento econômico, né? A gente não pode falar que houve sim conflitos, principalmente com os indígenas que viviam na região e também entre eles, né? Aconteceu alguns problemas burocráticos em relação ao Brasil e à Bélgica para conseguir doar essas terras aos colonos, e isso acabou gerando muito problema entre o próprio Carlos Van Leite e os seus outros colonos que vieram, certo? Mas eles começaram a produzir realmente e cuidar dessa terra, né? Continuar cultivando, mesmo em todas as dificuldades que eles tiveram. É um povo realmente muito forte que permaneceu, cultivou a terra, morou aqui e se desenvolveu aqui, certo? E os que não conseguiram se desenvolver tanto acabaram migrando para Blumenau ou Itajaí, que também estavam em crescimento. Pode passar, por favor? Aqui acho que é a parte da prof, já, né? Ela vai dar as conclusões final do nosso trabalho.
Bom, então, parabéns para a Isadora e a Letícia, né, pela apresentar os achados aí da pesquisa. Então, como grandes conclusões, a gente pode tirar como lição assim que a gente conseguiu alguns fatos foi possível de confirmar realmente, né? Essa informação sobre os trajes do cidadão comum, principalmente, a gente conseguiu achar ali aquele grupo folclórico que foi apresentado, e eles, inclusive, também fizeram uma pesquisa de toda a indumentária flamenga, e eles têm um manual para a construção dos trajes, inclusive. Então, uma boa referência aí que vocês podem utilizar, mas aqui tem o resumo, né, que elas já apresentaram, de como são os materiais, o vestuário masculino, feminino, e também ressaltar que não existe um traje único, assim. Cada região tinha certas cores que eram utilizadas, variava um pouquinho os tecidos, os tipos de chapéu. Então, mesmo os belgas hoje, eles, de acordo com a pesquisa, né, eles não reconhecem ter um traje único, um traje folclórico, vamos dizer assim, né? Mas as evidências aí mostraram um padrão que a gente pode usar como uma referência. Pode passar. Sobre a elite e a nobreza também, ficou confirmado realmente essa influência forte da moda francesa, que a seda era um tecido de destaque para mostrar status, as cores claras, como foi apresentado, e o traje feminino e masculino também tem uma proposta lá do grupo folclórico ali que a gente usou como referência, com base nas pesquisas deles, aqueles trajes que foram apresentados também seria, assim, o traje civil, né? Usado em ocasiões um pouco mais especiais pelo povo em geral, mas que mostram também uma silhueta muito parecida com uma nobreza, como foi falado. Pode passar. O que ainda deixou dúvidas para a gente, né? Por mais que a gente tentou rastrear bastante coisa em relação, por exemplo, à renda, né? Se a renda realmente é flamenga, não sabemos. A gente sabe que ela teve um papel importantíssimo na economia da Bélgica, mas como existem muitas literaturas que falam coisas diferentes, a gente prefere adotar parcimônia aí e não conseguir afirmar com certeza se é de origem belga, apesar de sua importância para a Bélgica. E, de maneira geral, é importante que, por mais todo o cuidado, né, que foi tomado em relação a essa pesquisa, de buscar nas fontes e tudo mais, como eu falei ali da parte de imagens, nós buscamos muitas informações, porque faltam informações visuais realmente, né? Então, a gente acabou buscando muita informação em blogs, inclusive blogs belgas, sites de museu e tudo mais, mas também redes sociais, então grupos de Facebook, Pinterest, onde pessoas da Bélgica fazem uma coleção de imagens lá e tudo mais. Só que a gente não consegue rastrear muito a fundo a origem, né, e a fonte primária dessa imagem. Então, por isso a gente gostaria até de sugerir, pode passar para a gente, Daniel, acho que é o último slide, algumas recomendações para a continuidade desse estudo, né? E uma delas é confirmar realmente essas informações com o apoio de alguém realmente da Bélgica, talvez o consulado possa indicar ou possa ajudar em fazer realmente uma validação, né, dessas imagens que a gente coletou e, de repente, dar continuidade nessa pesquisa de uma maneira ainda mais específica. E também, como a gente já havia conversado, a grande ideia inicial do nosso projeto lá para o futuro, né, não conseguimos concluir porque foi um semestre, uma matéria que é metade de um semestre, na verdade, é um tempo bastante curto, mas a gente continuar essa pesquisa de alguma forma, né, a gente tem aqui, nosso coordenador do curso de moda também está assistindo essa live, para ver como a gente pode complementar e continuar com essa parceria com a associação, para, de repente, criar um e-book ou publicar esses achados em algum tipo de documento que possa ser usado como referência por vocês. Então, essas são as principais recomendações. Acho que os últimos slides são só as referências que vocês podem utilizar também. São poucas ainda, a gente ainda está colocando direitinho todas essas referências aí para vocês usarem.
E, de maneira geral, a gente quer agradecer a oportunidade de fazer esse trabalho, foi muito interessante. Para mim, como professora, fiquei muito realizada, porque é muito bacana quando a gente consegue colocar o ensino, a pesquisa e a extensão no mesmo barco, numa mesma disciplina, né? Trabalhar todas essas vertentes. E para o pessoal da área de moda, a pesquisa é super importante, né? Para o lançamento de uma nova coleção, tudo passa pela pesquisa. Então, foi bem interessante também eles poderem passar por uma metodologia científica para fazer pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Graziela, Isadora, Letícia. Nós já tivemos o prazer, né, de assistir essa apresentação e a gente viu a importância de convidá-las a participar da 7ª Semana Belga para que alcance mais pessoas essa importante pesquisa, né? Nós temos aqui acompanhando a empresária Maurina, que é da Morena Bacana, que é um importante confecção, loja de moda íntima aqui da cidade, que é descendente belga. A Karina Ostin, que também tem sua marca de roupa, que também é descendente belga. Eu gostaria, então, de convidar agora a professora Sabrina, ela como professora também e descendente belga, para ela também fazer a sua contribuição. Bom, mais uma vez, né, eu agradeço aqui em nome de, né, como descendente belga, também membro da Associação Ilha Belga, e também como professora da Unisenai, né, a participação aqui da Letícia, Isadora e professora Graziela. Como o Daniel disse, a gente já teve a oportunidade, né, de assistir essa apresentação, ela é bem mais rica, que a gente está trazendo, né, um apanhado geral que já é bem importante, e eu considero esse momento histórico, importante, de um peso muito grande, né, no sentido até para mim, que sou descendente belga, aqui representando a família Verplanck, né, a importância desse trabalho de a gente não só preservar e valorizar, né, como foi colocado no início do trabalho, mas acho que um passo antes até, que é resgatar, né? Então, Ilhota, a gente teve aqui a primeira colônia belga do Brasil, é um município pequeno, em expansão, né? Mas quanta representatividade a gente tem, né, dessa cultura, dessas tradições, e honrar também, né, toda essa ancestralidade, toda essa transferência de conhecimento, né, e transferência tecnológica, obviamente, né, com os recursos da época que esses imigrantes trouxeram para cá. Então, a gente teve aqui, né, um pouco dessa representação do que era, né, foi trazido para o Brasil, do que era utilizado, produzido, né, plantado na Bélgica, né, e consumido em toda a Europa. Então, essa pesquisa, né, ela é científica, né, e tem essa questão emocional para nós, né, descendentes belgas, e tem essa importância também, né, de trazer quantos dados vieram aqui, né, perpassando a economia, a religião, o social, a cultura, né, o ambiental. Então, essa importância toda que essa pesquisa traz e o quanto isso também vai ampliar outras propostas, né, outros projetos e frentes que a associação vem pensando para fazer, utilizar realmente esses 3 verbos, né, resgatar, preservar e valorizar a história e a cultura belga, principalmente desses descendentes, né, que passaram provavelmente por tantas dificuldades que a gente viu aí, né, de ter que se adaptar, né, trazendo uma cultura, um tipo de clima, de solo, né, de plantação. Tivemos muitos agricultores, né, o meu ascendente belga, o Henri Auguste Planck, era agricultor, e transformar isso tudo, se adaptar, né, num novo solo, um novo clima, né, numa nova realidade que foi muito difícil. Então, eu quero agradecer imensamente, né, as alunas, a professora, a Unisenai, ao Hermano, o coordenador, né, quando eu procurei para fazer essa ponte, e que era um desejo muito forte meu, né, estando já no Unisenai e depois passando a participar da associação, e trazendo essa riqueza aqui do nosso curso, né, que o design de moda, ele é científico também, a gente estuda, a gente pesquisa, ele é acadêmico, né, e é visualmente bonito, mas também tem muito trabalho, muito conhecimento aí.
Então, eu fico bem contente, né, por esse resgate histórico aí das raízes e agradeço novamente a todos vocês. Muito obrigada e obrigada também ao pessoal da associação que aceitou, né, a proposta e fico muito contente. Quero aqui também agradecer a professora Sabrina, né, que também foi visitar alguns museus aqui na região para também buscar registros fotográficos, que a gente sabe que é uma dificuldade, né, diante da dificuldade de equipamentos, não se tinha, né, a tecnologia que nós temos hoje na época, então não se tem muito registros de como as pessoas aqui se vestiam. Então, a Sabrina, sei que ela visitou aí o Museu Itajaí, Arquivo Histórico em Gaspar, Blumenau, então ela está buscando registros fotográficos para estar contribuindo também junto com a pesquisa da professora Graziella e suas alunas. Ontem nós divulgamos, né, sobre a dança folclórica da Bélgica, né, com a participação do belga Ludwig, que mora em Garopaba. Aí na dança folclórica a gente percebeu justamente aquele traje do camponês, né, que vocês trouxeram hoje aqui para nós. Então a gente vê que a dança folclórica era uma representação do cotidiano dos belgas camponeses, né? Então isso fica muito visível na publicação de ontem e vem muito daquilo que a gente vem trabalhando dentro da associação, né? Nós estamos buscando recurso para construir o grupo de dança típica, né? Dança folclórica da belga, então, né? Já trazendo esse traje mais camponês, mas também é importante ver a questão do traje nobre, né? Porque pensando já também no concurso de realeza, então algo mais pomposo, né? Então essa pesquisa é muito importante para nós, né? Para embasar todo o nosso trabalho enquanto indumentária, né? E também a questão da renda de bilro, né? Como a professora Graziella falou, né? Não temos como afirmar que é de origem belga, mas é uma atividade que é muito presente na Bélgica, muito forte, né? Tanto é que em Bruges tem um museu dedicado à renda de bilro, e nós, como associação, a gente também está buscando recurso para fazer o curso de renda de bilro. Então, é muito legal, é muito bonito a gente acompanhar esse trabalho. Meu ascendente, Louis Oskin, também era colono camponês, então, vendo essa pesquisa, a gente já começa a imaginar eles vestidos, né, nessa época, né? Então, eu queria agradecer muito a professora Graziella, as alunas Adora, a Letícia, mas também todos os alunos do curso que contribuíram para essa pesquisa. Agradecer o Unisenai também por abrir a porta, né, para essa proposta. E não termina por aqui, né, professora Graziella, né, e professora Sabrina. A gente tem aí pensado os próximos passos. Vou estar encaminhando também essa apresentação ao consulado para que eles acompanhem, né, e nos ajudem naquelas recomendações que a professora Graziella trouxe. Eu gostaria de fazer mais alguma coisa? Sim, pode falar, professora. Eu gostaria de fazer mais uma observação, né, bem colocado ali, né, o desafio que a professora teve, estender meu agradecimento também a toda a turma, né, que aqui estiveram apresentando a Isadora, a Letícia e a professora Graziella, mas foi um trabalho de toda uma turma, então agradecer aos demais estudantes também. E do desafio, né, lembrar do desafio, como a professora Graziella vinha comentando, que eles tiveram por essa, e o Daniel também comentou, né, essa falta de referência visual, né, da época, e também lembrar, né, da importância que a gente traz para o município de Ilhota, né, pensando aqui no polo, né, de moda praia e moda íntima que a gente tem aqui, então o quanto a gente também pode se reconhecer enquanto município que foi deixado, né, e ainda existe, né, de legado desses descendentes que vieram e que tem essa ligação forte aqui com a economia do nosso município, não só do município de Ilhota, né, da região também, porque, inclusive, né, lembrando, a colônia belga ela é anterior, né, à colônia Blumenau, então, da importância, né, que essa colônia teve aqui, não só para Ilhota, mas para toda a região, né, porque esses descendentes também foram se espalhando, né, e então tem muita história aí que a gente pode se reconhecer nos dias de hoje, né, e acho que é uma contribuição que a gente pode dar também para o município, né, para a região que nos recebeu aí as nossas
de nossos antecedentes. Obrigado, professora Sabrina. Professora Graziela, a Letícia e Isadora gostariam de fazer mais alguma contribuição? Ou podemos estar encerrando? Tudo certo. Então, em nome da Associação Ilha Belga, quero agradecer de forma muito especial a professora Graziela, as alunas Letícia e Isadora, e a nossa associada Sabrina, né, a professora Sabrina, também do Unisenai, pela disponibilidade e dedicação e por compartilharem conosco um trabalho tão rico e inspirador. Também agradeço ao Unisenai Blumenau por incentivar pesquisas que contribuem para a valorização da história, da moda e do patrimônio cultural. Convido todos a continuarem acompanhando a 7ª Semana Belga. Ainda temos uma programação preparada com muito carinho para celebrar a cultura, a história e as tradições que unem Ilhota e a Bélgica. Muito obrigado pela companhia de todos, uma excelente noite e até nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.